E aí, pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando de um assunto que está se tornando até um pouco recorrente aqui na bolha, principalmente na bolha, quando eu falo bolha, bolha do Twitter, tá? É porque existem duas bolhas da machosfera, a bolha do Twitter e a bolha do YouTube. Tem as outras bolhas, mas eu considero essas duas mais importantes, já que são nessas duas que está a maior concentração. Apesar de que na bolha do Facebook, do Telegram e das outras mídias, são onde estão alguns dos mais antigos, mas vamos continuar. E uma coisa que está se tornando muito recorrente nas falas é sobre o fato de que cada vez mais os caras estão naturalmente se tornando heads. Sabem aquela teoria da headpilarização e da migtalização natural que o Raccoon falou uma vez nos seus vídeos antigos e ele repetiu algumas vezes? Pois então, eu acho que aquela teoria está correta. Eu acho, porque eu estou vendo isso acontecer. Vamos lá. O que a teoria da headpilarização natural diz? A headpilarização natural diz que, com cada vez mais predatório se tornando o comportamento das seres de luz, cada vez mais os homens naturalmente vão desenvolvendo dentro de si ideais heads, sem nem ao menos conhecer a sigla ou alguma pio. Eles literalmente só começam a ter essas ideias e que quando conhecem a head ou a sigla, eles dizem: ué, mas eu já seguia isso. Eu sou prova disso. Eu já tinha um ideal head, já tinha uma visão head das coisas. Claro que ainda era bem primitiva, mas quando eu vi a Red Pill eu falei: ué, eu já sigo isso aí há um tempo já. E eu vejo que cada vez mais o comportamento dos caras está tendendo para isso. É como uma reação natural. A própria natureza mostra isso. Quando um ambiente se torna extremamente predatório, os seres vivos só têm 3 escolhas. Ou eles são extintos, eles morrem, somem, ou eles saem desse ambiente à procura de um ambiente melhor, ou 3, que é o que mais acontece, eles se adaptam. Um exemplo real disso vocês sabem aqueles bem-TVs, aqueles passarinhos que ficam nos cabos elétricos, onde passa muito carro e tal? Sabiam que a cada ano que passa, pouquinho a pouquinho, as asas deles ficam menores? E isso tem uma explicação. Asas menores são mais fáceis de fazer curvas. E como muitos bem-TVs e outros passarinhos acabam sendo atropelados, fazer uma curva muito mais brusca e muito mais rápida ajuda muito na hora de sobreviver. E é isso que eu vejo que está acontecendo com os caras. Porque assim, a Red, ela não estava incomodando, porque ela só estava alcançando os medianos, dos medianos para baixo, de um tempo para cá. Não, de um tempo para cá não, vamos lá. Do começo de que ela chegou aqui no Brasil até mais ou menos 1 a 2 anos atrás, ela só afetava os medianos. Ela chegou nos medianos e estava de boa. Elas não ligavam, os seres de luz não ligavam, a sociedade não ligava. Por quê? Porque os do topo ainda estavam muito acessíveis, no sentido de que eram muito gados. Mas, quando começou a Red e os ideais da Red e da sigla, quando eu digo sigla, eu digo MGTOW, tá, gente? É pra não ter problema com o YouTube. Afinal, eles tentam guardar alcance, essas coisas, isso é difícil. Mas, continuando, quando os ideais da Red e da sigla chegaram lá,
Neles, eles começaram a ter um comportamento mais frígido, mais frio, e principalmente começar a rejeitar as seres de luz, porque assim, elas rejeitam homens de 7, quase 8 para baixo. Tá aumentando. Mas, por enquanto, hoje, elas rejeitam homens que estejam abaixo de 8. O que já é quase 70% da população masculina no Brasil. Ainda estamos na regra 80-20. Tem alguns lugares que já está no 90-10. Mas ainda estamos no 80-20, 70-30. Vamos botar 80-20, vamos lá. Mas o que está acontecendo? Esses caras, eles não estão mais querendo ficar pegando um monte por aí. E tipo, quando eu digo os destacados, não é só os atores, essas coisas, mas sim os destacados comuns da vida social, sabe? Aquele homem mais bonito, aquele cara mais destacado, aquele cara que tem carrão, essas coisas. Eles pouco a pouco não estão mais querendo isso, porque eles estão vendo que tá dando furada. Com um tanto de ator famoso, homem famoso, cara rico, se lascando na mão de ser de luz, tomando falsa acusação ou perdendo quase tudo num divórcio, eles estão querendo distância. Eles não querem mais, porque eles sabem que eles, com o dinheiro deles, com o poder aquisitivo deles, o poder de ser um destacado, eles têm um monte de mulheres a seu dispor, mas tem um enorme X na costa também. De que ele está marcado para sempre ser caçado e procurado por não só as seres de luz, mas também o pior delas. E o que acontece? Pouco a pouco, os destacados foram começando a se tornar mais heads naturalmente, porque a head não chegou de uns 3 anos, não tinha chegado neles, só chegou agora, tá? Porque tá no mainstream. Porque se chegou no mainstream, é porque a head alcançou os destacados lá do topo, que eram os que a gente sempre quis alcançar. Porque é quando chega neles que o negócio aperta, que o caldo entorna. Mas continuando, quando chegou neles e os homens não queriam mais ter relacionamento, os destacados não queriam relacionamento, no máximo um sexo casual aqui e ali, não queria mais namoro, essas coisas, elas começaram a ficar doidas. Aí começou a surgir, onde estão os homens de verdade? Os homens não estão mais chegando, os homens isso, os homens assados, os homens cozidos. E começou também o drama das mães solteiras, das emissols e das pós-The Wall. Porque antes, se ela não conseguia um xedão, ela tinha que se contentar com um mediano pra pagar no lugar dela as merdas que ela fez. Só que elas não se ligaram que, tipo, a Red chegou nos medianos e isso se estabeleceu bem até. Se você pesquisar no Google, vai ver que o assunto MGTOW e Red Pill é um dos mais procurados do Google inteiro, aqui no Brasil pelo menos. Tem um mapinha lá bem legal, eu vou tentar achar. Se eu não achar, não vou colocar aqui, mas quem conseguir, por favor, ache e veja lá como tá sendo bem procurado até. Isso aconteceu muito também devido à pandemia, né? O pessoal ficou mais em casa e o inferno se instaurou na Terra. E com isso acontecendo, quando as seres de luz começaram, principalmente as pós-The Wall e as emissols, começaram a tentar procurar o aconchego de pegar um betazinho provedor, cadê eles? Eles não estão mais querendo prover. Por que você acha que tem tanto cavaleiro branco fazendo campanha de não, o homem assume mais solteira, não, isso. É porque os caras não querem mais. Eles não estão mirando as novinhas. Nós que tem tudo no lugar, que não tem 1001 DSTs ou 1001 problemas mentais ou transtornos psicológicos devido a traumas que ela teve. Então, isso vem aumentado muito. Tanto é que, tipo, a Red Pill foi pro mainstream, a gente tá recebendo uma opressão ferrenha. Claro que a gente ainda não tá sendo caçado, entre aspas. Ainda não, mas talvez um dia a gente chegue a ser caçado. Mas por enquanto é só o bom e velho shame em tudo que a gente já sabe que eles fazem. Só que isso é até bom pra gente. Porque é o seguinte,
Na redpilarização natural, digamos assim, que as mulheres fizeram a seleção natural no sentido de que elas se tornaram tão predatórias que, digamos assim, os betas foram começando a não querer mais. Muito beta foi se lascando e os betas e os alfas que não queriam relacionamento, não queriam se casar, começaram a sobreviver. E foram passando esse gene ideológico, essas ideias, esses ideais pra frente. E o que aconteceu? Foi passando e foi diminuindo, pouquinho a pouquinho. Foi como um avião, foi descendo bem devagar. Aí pousou. E acabou que quando chegou isso muito mais nos alfas, aí que o negócio começou a entornar, porque uma boa parte dos betas não quer assumir mãe solteira. Ainda é gado, mas não quer mais assumir emissol, o que já é um avanço. Pelo amor de Deus, né? Glórias. E o que foi acontecendo? Isso, pouco a pouco, está se tornando uma normativa entre os caras. Pouco a pouco. Não estou dizendo que é a norma agora, mas está se tornando. Isso está sendo ainda muito mais reforçado pelo fato de que a The Wall, por algum motivo, que eu não entendo agora, eu vou fazer um vídeo depois tentando entender isso, a The Wall está chegando cada dia mais cedo para os seres de luz. Tipo, você já vê mulheres com um cara de 40, 50, tem 30 anos de idade. Claro, a The Wall bate nos 30, a The Wall começa a bater nos 30, ou nos 40, que é quando chegava a menopausa, não tinha mais óvulo nem nada. Mas ela tá chegando cada vez mais rápido, mesmo antes da menopausa. E a beleza vai embora e não tem mais como atrair o cara. Porque a maioria de hoje pauta a sua vida só no corpo, na beleza, na bunda e no peito. Se tem coisa é por causa de cota, é por causa de um monte de coisa, não se esforça, não consegue muitas vezes trabalhar igual um cara, a não ser que seja um emprego, a não ser que seja duas, a não ser que seja um emprego que realmente não tenha muita distinção entre sexos, ou que ela realmente se esforçou e conseguiu bater de frente. Isso aí eu não sei, não tenho bola de cristal. Mas a maioria não consegue bater de frente com o homem no mercado de trabalho. Por que vocês acham que tá tendo esse monte de exigência de tem que ter cota, um tanto de mulheres isso, um tanto de mulheres assado, um tanto de mulheres cozido? O que você acha que está acontecendo? Elas estão doidas. E os governos também estão doidos, porque eles estão recebendo reclamação. O Estado está tentando ao máximo se aproveitar delas. Assim como elas estão tentando se aproveitar ao máximo do Estado. Só que isso vai implodir. O Raccoon diz, quando o Estado quebra, ele só aumenta os impostos. Não, meu filho, não tem como. Porque à medida que você aumenta os impostos, só sobra uma coisa para o povo fazer. Revolução, tirar você e botar outro no lugar. Acabou. Ou seja, se o Estado quebra quando ele não pode mais aumentar os impostos. Quando o seu povo não aguenta mais. Você vê como a redpilarização natural influencia nas coisas, assim como ela é influenciada por isso. E eu vejo isso acontecendo cada vez mais. Esse assunto vai se tornando cada vez mais comum nos caras. Isso depende de cidade para cidade. Mas você vê como isso pouco a pouco está sendo inserido como um tema recorrente na vida masculina. E é muito engraçado ver o povo tentando desmentir isso, dizendo, não, a biologia, não, a genética, tentando fazer ironia, piada com isso, mas cada dia mais está subindo aí. O Rafael Aires digamos assim, o exemplo máximo disso, porque em termos de números ele é o maior Red Pill do Brasil. Ele é a porta de entrada de muitos na nossa bolha. E muitos dos caras que chegam lá dizem que eles meio que já seguiam isso e o Rafael só deu uma melhorada. Podem ver nos comentários dele. Vinham, às vezes, até pela piada e saíam com a mente, digamos assim, vou fazer a piada, mas com a mente mais elevada. E também tem o fato de que muitos heads não se dizem heads justamente para não terem perseguição social. Para não perder emprego, isso é sendo cozido, mas são heads. Ou seja, hoje em dia, tá devagar, tá achando um trabalho de formiguinha? Tá, mas tá colhendo os seus frutos. Vai demorar? Vai.
Pode ser que a gente acabe antes disso? Muito possivelmente. A gente só tá, digamos assim, só tá acelerando o inevitável. A gente é Thanos aqui. Mas a gente tem que se cuidar e se preparar e ajudar quem tá chegando, né? Pra ele não ter uma má impressão ou acabar pensando besteira. E como sempre, sempre se cuidando, sempre se desenvolvendo, sempre guardando e sempre se preparando. Porque quando um negócio começar a entornar, vão tentar tirar do nosso. E você tem que estar pronto e preparado. Vai ser quase como um apocalipse. Vai ser quase como, tipo... Se eu pudesse fazer uma alusão, vai ser como a queda da Bolsa de Valores, a quebra da Bolsa de Valores. Só que ao invés de ser um dia, pode ser tipo um ano em que o Ocidente faliu. Aí danou-se tudo e você tem que estar preparado, porque vão tentar tirar do seu. Você vai ser primeiro alvo nisso. Aqui é o Caminho da Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!